Olá, meus amigos, meus irmãos. 8 horas da noite. Chegou o momento de nós buscarmos cuidar da sua vida espiritual. Cuidando da sua vida espiritual, você estará cuidando do seu destino eterno. E quando falamos dessa eternidade, não estou falando só da vida além da morte. Eu creio piamente, pela minha fé, de que nós morremos, fisicamente falando, mas espiritualmente não. Quando eu falo cuidar da vida eterna, cuidar desse lado espiritual, não é cuidar somente quando você morrer. Porque lá é o resultado do que você fizer aqui. Por isso, quando eu falo cuidar da sua eternidade, cuidar da sua vida eterna, cuidar da sua espiritualidade, lembre-se, você já é hoje um espírito eterno. Você não é um corpo tendo uma experiência espiritual. Não. Você é um espírito eterno, já é. Não será, já é. Você é um espírito eterno tendo uma experiência corporal. Repetindo, você não é um corpo com uma experiência espiritual, mas você é um espírito numa experiência carnal. Por isso é muito importante cuidar da sua mente, das coisas que você pensa, das coisas que você fala, da intimidade que você tem através da sua fé com Deus, para que, cuidando de tudo isso, você comece a ter uma qualidade de vida espiritual superior e possa ter um sentido maior nessa vida transitória. Porque paremos para ver. A nossa vida material, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. O início sempre você sabe quando é, porque fizeram um papel para ele, chamada certidão de nascimento. O meio da sua existência na Terra, nunca você sabe quando é. Você só vai saber o meio da sua existência, se você já chegou na metade, quando você sabe o final. Disse Jesus, do dia e da hora ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai que está nos céus. Se você não sabe onde é o final, você não sabe onde é o meio do caminho. A gente não sabe se já viveu metade do que é para viver aqui. Se estamos próximos do fim, se estamos próximos do começo. Mas nós teremos um meio. E teremos um fim. Fazem até um papel. Se o primeiro é uma certidão, o segundo é um atestado. O primeiro é uma certidão de nascimento, mas o papel do fim é um atestado de óbito. Então, nossa existência na Terra tem início, meio e fim. Quando nós cuidamos da sua vida espiritual, ela tem início. Não quando você nasceu na Terra, porque quando você nasceu na Terra, você está existindo corporalmente, mas espiritualmente Deus te criou simples e ignorante há muitos anos. E não há morte espiritual. Há morte do corpo, mas não há morte espiritual. Logo, não tem fim. Aquilo que tem início, mas não tem fim, também não tem meio. Não tem meio do caminho. Portanto, cada dia é decisivo na sua vida espiritual. Quando eu começo a cuidar da minha vida espiritual, eu vou entendendo a brevidade dessa existência. Vou entendendo que por mais que eu tenha segurança nesse mundo, segurança financeira, segurança de saúde, segurança de uma casa que eu já paguei, de um lar, de uma residência, tudo isso segura mais ou menos. Promete muita coisa, mas não garante muito também. Porque nós vamos partir desse mundo. Se a pessoa é materialista e tem como horizonte um caixão no cemitério, concorda que a vida não tem sentido? Pare para ver.
pessoa fala, bom, vou me matar de estudar, vou lutar para ser o aluno mais esforçado de todos. Eu vou estudar 10 horas por dia, vou me matar estudando, não vou sair com os meus amigos para ficar estudando, eu vou passar num bom vestibular, eu vou me matar de estudar na faculdade para ser o primeiro aluno, eu vou passar num concurso e morrer depois. Que a gente vai morrer. Não tem muito sentido. Você já imaginou para alguém que sofre? Que nasceu com uma doença congênita? Que sentido tem a vida se ele, nessa existência, já está condenado àquela situação, àquela limitação, àquela dor? Uma pessoa que nasceu paralítica, ele não vai andar nessa existência. Ele está condenado momentaneamente à paralisia. Você concorda que não tem sentido, que não tem justiça? Fala, pera um pouquinho, eu nasci assim, mas meu irmão é um atleta, é um corredor. Por que ele tem toda a condição de locomoção e eu, para ir na esquina, preciso da ajuda de alguém? Quando a gente olha só esse mundo transitório, nós não achamos muita explicação e muito sentido. Mas quando eu trago a imortalidade da alma, quando eu trago leis divinas, quando eu entendo lei da ação e da reação, de causa e efeito, de karma, de progresso, de progressão espiritual, eu entendo que aquilo é um momento. E sendo um momento, eu passo não a me desesperar mais, mas a passá-lo com dignidade. Porque eu sei que é transitório. Portanto, primeira regra de hoje. Você que quer cuidar da sua vida espiritual, entenda, eu não tinha soltado aqui a nossa live no Instagram. Deixa eu cumprimentar, nós estamos aqui ao vivo no Instagram. Olá. Você que quer entender a vida eterna, tem que primeiro entender a vida na Terra. Você tem que entender que esse é um momento transitório.